Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, 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 vem pra favela, fica doidinha. Essas malandras. Boa tarde, meu nome é Brenda Alana, sou do segundo ano C e vou falar sobre a dilatação aparente nos líquidos anômada da água. Dilatação anômada da água. Os sólidos e líquidos, em geral, têm seu volume aumentado conforme elevamos a temperatura. Existem algumas substâncias que, em determinados intervalos de temperatura, apresentam um comportamento inverso, ou seja, diminui de volume quando sua temperatura aumenta. Assim, essas substâncias têm o coeficiente de dilatação negativo nesses intervalos. Dilatação anômada da água. Os sólidos e líquidos, em geral, têm seu volume aumentado conforme elevamos a temperatura. Existem algumas substâncias que, em determinados intervalos de temperatura, apresentam um comportamento inverso, ou seja, diminui de volume quando sua temperatura aumenta. Assim, essas substâncias têm o coeficiente de dilatação negativo nesses intervalos. Um exemplo dessas substâncias é a água que apresenta essa anomalia no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. Isto é, neste intervalo de temperatura, o volume da água diminui após 4 graus Celsius. Ela se dilata normalmente como todos os líquidos. A isso chamamos de dilatação anômala da água. Em alguns países, onde o inverno é rigoroso, os lagos e rios se congelam apenas na superfície, enquanto que no fundo encontra-se a água de máxima densidade, isto é, a 4 graus Celsius. Este fato é fundamental para a preservação da fauna e flora destes lugares. Se a água não apresenta esta irregularidade na dilatação, os rios e lagos se congelariam totalmente, causando danos irreparáveis às plantas e animais aquáticos. Se medirmos 1 litro de água em diferentes temperaturas, vamos obter o seguinte gráfico. Ele sofrerá uma dilatação por menor que seja, e assim as marcações nele contidas não mais serão correspondentes ao volume correto. Quando queremos medir o volume de um determinado líquido, nós recorremos a um recipiente graduado, como por exemplo, um recipiente de vidro. Vamos supor que o recipiente tenha sido graduado a uma temperatura de 20 graus Celsius. Se porventura aquecemos esse recipiente até uma temperatura de 30 graus Celsius, ele sofrerá. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra mim. Conclusão é que a água é um exemplo de dilatação. Ela apresenta um comportamento incomum, pois, diferentemente da maioria das outras substâncias, se contrai à medida que ela se aproxima da temperatura de 4 graus Celsius, isto é, na fase líquida. Já a maioria das substâncias costuma apresentar sua máxima densidade da fase sólida. Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Em alguns países onde o inverno é rigoroso, os lagos e rios se congelam apenas na superfície, enquanto corta. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo nova